Olá a todos, sejam muito bem-vindos à 29ª aula do nosso curso Método Científico e a Relação entre Ciências Naturais e Religião. Hoje nós estamos aqui num tema que abre o último bloco de aulas, no caso, explorando a relação entre ciência e religião. Eu sou o Pedro, vocês já me conhecem de outras aulas sobre Newton e sobre Popper. E também sobre Michael Faraday. Eu sou Verônica e esta é a minha segunda aula, então já tem um tempo que eu não apareço e voltei. Eu sou Victoria, essa é a minha estreia, vocês não me conhecem, mas estamos nos conhecendo agora, e é uma alegria estar aqui com vocês nesta aula. Pois é, e hoje nós estamos aqui começando com um tema que eu acredito que vai ser base para as discussões que serão abordadas em aulas posteriores. Eu estou falando de... Rufem os tambores. Tan, 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 tan. Aí! A religião e o surgimento da ciência moderna. É um tema polêmico. Exatamente, nós estamos aqui já entrando no que o povo quer saber, eu acho. O que o povo quer saber, exatamente. O que o povo quer saber, afinal. Ciência e religião, como é que é essa história? Como é que é essa história? É o que a gente vai descobrir agora. Bom, vamos começar, então, falando das relações de Deus e a natureza através da história. Eu já aviso de antemão aos nossos espectadores que nós vamos dividir aqui a história em 3 períodos básicos. Estamos falando primeiro da Idade Antiga, depois da Idade Média e, por fim, da Idade Moderna. Nós vamos, então, aqui abordando esses temas e vamos comentar cada um deles inserido em um contexto específico. Então, vamos começar aqui com o tema Deus e a natureza. Bom, na antiguidade clássica, nós estamos falando aí século VI, século IV antes de Cristo, até, enfim, bom, até zero antes de Cristo, né? Ou zero em Cristo, não sei. Enfim, estamos falando aqui da Grécia e Roma Antiga, estamos falando dos filósofos. Então, como era vista essa relação entre divindade e natureza? Bom, em um primeiro momento, um momento mais remoto, estamos falando aqui dos pré-socráticos, há uma confusão entre os deuses e a natureza, no sentido de que muitas vezes a natureza ela própria é divina, né? Os filósofos fazem referência aos deuses da sua mitologia como inseridos nos próprios elementos naturais. Depois, é interessante que existe uma mudança, porque quando a escola eleática, que tem como membro mais ilustre Parmênides de Eleia, mostra que o ser é e o não ser não é, e que, portanto, os deuses que são seres não podem mudar, eles não podem sofrer mudança, a natureza fica um pouco prejudicada, porque o mundo sensível é o mundo da mudança, né? E é interessante que aí a divindade encontrada na natureza está nas partes mais fundamentais, quer dizer, você tem Empédocles e a teoria dos 4 elementos, né? Água, terra, fogo e ar. Depois, ou você tem Demócrito e Leucipo dizendo que os deuses são feitos de átomos, as menores partes de toda a realidade. E, bom,
essas ideias vão prosseguindo até que a gente pode chegar, por exemplo, em Platão, de tal maneira que agora o aspecto divino da natureza são as ideias, né? As famosas ideias de Platão, que estão lá no seu mundo e que são a imagem com a qual a nossa realidade sensível é construída, né? É interessante que no Timeu de Platão a gente tem a figura do demiurgo, né? Que não é Deus, que fique claro. O demiurgo, ele é mais um administrador, assim, do mundo sensível, mas ele está preso pelas ideias. Ou seja, o aspecto divino de fato da natureza ainda está nas ideias, né? Depois, mais para frente, com o seu discípulo dileto, Aristóteles, no caso, nós temos uma mudança. Em vez dessa separação entre mundo sensível, mundo inteligível, nós temos aqui o que eu chamo de coincidência tópica, como vocês estão vendo aqui no slide. O que é coincidência tópica? Tópica só no sentido de lugar. Ou seja, você encontra no mesmo corpo, vamos chamar assim, matéria e forma, né? Famosa, pega a cadeira, né? Você tem ali a matéria, bom, você vai categorizar, né, segundo o esquema aristotélico de categorias, e depois você também pode tirar a forma da cadeira, né? Então, mas de qualquer forma, a natureza e na antiguidade, ela tem esse status divino e necessário e ordeiro, vamos colocar dessa maneira. De tal maneira que ela é maior do que qualquer outra coisa, talvez igual aos deuses, só. Agora, é interessante que, bom, ali quando estamos falando da Roma Antiga, as coisas mudam depois do nosso querido JC, né? Jesus Cristo, e, enfim, seus apóstolos e os profetas hebreus antes de todos eles, mas de qualquer maneira existe uma visão que é completamente diferente do que a gente via até agora num contexto intelectual da antiguidade. Vitória, você pode explicar um pouco para a gente como é que o que muda com a visão bíblica entrando na história? Então, em primeiro lugar, a gente pode observar que essa visão bíblica, ela ocorre no mesmo período dos gregos, só que, claro, em locais diferentes, né? São culturas diferentes, culturas distintas, e depois, com o advento de Cristo, esse modo de olhar a natureza foi o modo que se perpetuou na história, de certa maneira, perdão. Então, em primeiro lugar, nós estávamos falando dos gregos, e agora, na visão bíblica, a primeira distinção que nós vemos é que não há mais essa união entre natureza e divindade. Deus e a natureza, dentro do contexto judaico-cristão, dentro do contexto dos hebreus, são coisas distintas, né? Agora, nós temos a noção de criatura e de criador. Não há essa confusão, essa união entre Deus e natureza. Uma outra coisa que é importante ressaltar é que esse criador, ele possui uma vontade. E com essa vontade, ele pode sim interferir na natureza, embora esse não seja o curso normal das coisas, mas isso pode acontecer, existe essa possibilidade. Uma outra coisa que é interessante ressaltar é que no contexto judaico-cristão, a criação, ela não é eterna. Ela não vai durar para sempre, né? A gente vê o famoso versículo bíblico em que Deus se dirige a Adão e diz a ele: tu és pó e ao pó voltarás. E essa sentença se dirige a toda a criação também. Essa criação, ela
percorre um caminho na história e em um momento ela vai ter um fim. Mas uma outra coisa interessante de se dizer é que, claro, toda essa visão bíblica, ela interfere na cultura, ela interfere no modo como as pessoas olham para a natureza, mas a Bíblia ela não está oferecendo um sistema filosófico ou científico. É importante ressaltar isso. Embora isso influa na mentalidade das pessoas, isso não são sistemas. Pode passar o slide. Uhum. E quando nós falamos de cristandade, imediatamente, quando nos referimos à história, a gente pensa na Idade Média, nos medievais. E eu estava falando de uma distinção entre os antigos e os cristãos e os hebreus, mas existem coisas que são semelhantes. Existem semelhanças, e é importante falar também sobre essas semelhanças. Em primeiro lugar, na teologia física, vamos dizer assim, estoica, o que os estoicos, eles são antigos, né? São antigos como os gregos. E como que eles olham para a natureza? Bom, segundo os estoicos, a natureza, ela está encarregada da direção do mundo. E ela vai seguir um certo percurso. Né? Ela tem um ciclo, vamos pensar, por exemplo, no ciclo da água. Né? E, para os medievais, também. A natureza tem um ciclo, ela tem um modo próprio de se comportar, que foi o modo como Deus fez, e ela vai seguir desse modo. Mas aí que vem a distinção, talvez até essencial, entre os medievais e os antigos, entre os cristãos e o povo antigo, é que Deus, ele fez essa criação, fez a natureza. Importante ressaltar que entre os medievais dificilmente você vai ver o termo natureza também, normalmente se diz criação mesmo. Deus fez essa criação e pelo fato de que ele é o criador e ele tem uma vontade soberana, ele pode interferir nessa natureza. E a partir do momento que ele tem a possibilidade de interferir na natureza, então nós abrimos espaço para os milagres. O que é um milagre? Vamos dizer assim, em termos de exemplos. Né? Uma pessoa está doente, por sei lá qual causa, vamos dizer assim, câncer, surgiu um câncer e aconteceu um problema no corpo dela, e a ordem natural das coisas é que ela morra com esse câncer. Mas como Deus criou essa pessoa, então ele tem o poder de interferir se ele quiser. Agora, a partir disso, dessa possibilidade da interferência divina na natureza, surge um outro problema entre os medievais. É o problema em que está relacionado à soberania divina sobre a natureza. Porque o que acontece? Os medievais acreditam que existe um ciclo, sim. Mas, será que Deus ele também não está submetido a esse ciclo, como um demiurgo, por exemplo? Será que Deus ele só vai agir por necessidade, uma necessidade que canta de acordo com a música da natureza? Então, esse é um problema que surgiu entre os medievais, mas não é o tema agora. Eu irei introduzi-lo depois que a Verônica falar sobre a Deus e a natureza dentro do contexto da modernidade. Tô com um negócio ligado. Entre os modernos, houve uma continuação sobre essa forma de ver a natureza numa versão bíblica, né? Como a Bíblia separa o que é a criação e o que é o Criador, os medievais, eles também desendeusificam a natureza. A natureza já não é mais uma entidade ou uma coisa com intenções ou uma coisa sagrada. Isso muda a relação. O ponto principal para a gente ver essa forma de ver com Deus é que a natureza ela não pode ter vontade própria, ela não tem uma existência separada,
quer dizer, ela não tem uma existência independente, quis dizer. Então, a vontade de Deus, ela está agindo todo o tempo na natureza. Isso vai mudar a forma de ver como a gente pode enxergar as coisas que acontecem com a natureza. Porque a vontade de Deus, Deus criou o mundo, mas ele não se afastou, ele se manteve, ele se mantém, como é que fala? Alterando a natureza, modificando, agindo a sua própria vontade. Isso nos leva a... Isso ocorria um pensamento de que o mundo, ele se torna, então, um mecanismo. Ele é uma máquina que funciona com todas as peças trabalhando juntas. Essas peças são o que a física, por exemplo, nos dá a oportunidade de conhecer, e é preciso que exista um criador para essa peça. Assim como um relógio, ele é feito pelo relojoeiro, o mecanismo do mundo, ele precisa ter sido por causa de uma outra inteligência, né? Uma inteligência superior. Então, era sempre muito claro a existência dessa inteligência superior, porque quando você pensa no mundo como um mecanismo, você poderia pensar que a inteligência criou o mundo e depois se afastou e o mundo funciona porque ele já tem as engrenagens lá prontas, por exemplo. Mas não é assim. Na modernidade, eles querem sempre enfatizar de que devemos lembrar de que a ação de Deus está na natureza, a natureza depende de Deus para ela continuar existindo e para ela ser como ela é. Então, as descobertas, elas são apenas uma forma de ver como Deus, de certa forma, pode agir, mas ela não diz como que a natureza poderia agir sozinha. E nesse desejo de sempre deixar claro que há um Deus agindo sobre a natureza, eles começaram a defender que a gente deveria lembrar que termos como força e como pressão, eles não devem ser identificados como uma forma de vontade da natureza. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo que a natureza exerceu alguma força a um certo objeto, essa frase poderia nos levar a achar que a natureza decidiu exercer uma força, que ela teve uma vontade. E eles deixavam muito claro que, na verdade, esses termos como força e pressão, eles são simplesmente para facilitar o cálculo. A nossa intenção é entender a natureza através do cálculo, entender como o mecanismo funciona, mas não concluir que esse mecanismo ele possa funcionar sozinho. Então, pode ir, Pedro. Bom, muito bem. Agora que nós já falamos um pouquinho como é que a situação entre Deus e a natureza se situa através do tempo, o nosso próximo tópico aqui é a relação entre razão e experiência. Quer dizer, quando a gente fala disso em filosofia, a gente fala muito de racionalismo e empirismo, que é um debate um pouco mais, eu diria que é mais restrito, assim, de maneira historicamente precisa, à Idade Moderna. Entretanto, a gente pode afrouxar um pouco o nó e levar esse debate para outras situações temporais, né? Bom, como é que era a situação de razão e experiência na Idade Antiga? Bom, quando a gente fala da Antiguidade Clássica, nós temos aqui uma importância muito maior no lado racional, no sentido da investigação lógica e matemática, né? Havia a crença de que a ordem da natureza é uma ordem necessária. Ela sempre foi, sempre será. Não tem como ela não ser. Nesse sentido, procurando entender a necessidade na natureza, os cientistas gregos, os filósofos gregos,
e depois os romanos, que vão herdar sua tradição, eles têm uma ciência que é nitidamente muito mais dedutiva. Nós estamos aqui usando e abusando do nosso aparato lógico, da nossa capacidade de entender o mundo, não pela experiência do que a gente vê, mas sim pelo poder especulativo, pelo poder de cálculo, pelo poder de geometrização da natureza, né? Então, de tal maneira que essa preponderância da razão é tão grande que, para explicar as contingências da natureza, alguns filósofos têm uma dificuldade. Como, por exemplo, o próprio Parmênides não vai ter dificuldade em dizer por que se o ser é, como é que as coisas podem deixar de ser, né? Depois a gente pode ver em Platão, né? Há um claro desprezo pelo mundo contingente, o mundo das coisas físicas, porque não perdura, porque desaparece. E nesse sentido vai ser tratado como ilusório, como uma cópia barata do mundo verdadeiro que são as ideias, né? Esses são alguns exemplos para mostrar justamente que existe uma dificuldade do grego antigo de lidar com as coisas nascendo, morrendo, com as coisas aparecendo, desaparecendo, né? Com assim, tudo que não permanece, o grego tem sérios problemas de lidar. Agora, naturalmente, quando a gente chega na Idade Média, a coisa muda um pouco de figura, por razões que a gente já explicou aqui. Vitória, como é que é a situação desse debate entre razão e experiência na Idade Média? Então, existem coisas que permanecem, que são semelhantes aos problemas dos gregos, e, por outro lado, surgem problemas mais profundos. Bom, eu gostaria de começar pelo que é semelhante, é que, de fato, para o homem medieval, a relação dele com a experiência é uma relação complicada. Em primeiro lugar, a gente pode dizer porque o homem medieval, o filósofo medieval, ele está muito ligado à metafísica de Aristóteles, ele está muito ligado ao silogismo, aos sistemas lógicos. Até mesmo nos manuscritos científicos, vamos dizer assim, da Idade Média, o que você enxerga são filósofos falando sobre a ciência em termos lógicos, fazendo silogismos, e dificilmente eles se submetem à experiência, né? Isso é um grande distintivo entre os medievais antigos e modernos. Para eles, a experiência é algo super importante. Depois a Verônica vai dar mais detalhes sobre isso. Mas na Idade Média surge um outro problema, vamos dizer assim, inusitado, novo, que é a imensa controvérsia entre os intelectualistas e os voluntaristas. E por que esse problema surge? Bom, nos antigos, nós vemos, como o Pedro já mencionou, esse olhar sobre a ordem necessária da natureza. As coisas são, e elas não podem mudar. E quando essas coisas mudam, os gregos entram em confusão. Né? Ele deu o exemplo de Parmênides, o que o ser é, e o que o ser não é, ele não é. E aí, os filósofos medievais, eles, muito ligados à cristandade, à religiosidade cristã, eles olham para a natureza, olham para a sua aparente necessidade, para a sua ordem, a ordem que existe na natureza, e se perguntam, Deus, ele está limitado à necessidade da natureza? E aí vem a grande questão, porque muitos, para defender a soberania da vontade de Deus, Deus é livre, e justamente pelo fato de que ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser sem dar contas a ninguém, eles vão defender a vontade soberana de Deus e vão afirmar que Deus pode interferir sim na natureza do modo como ele quiser.
Por outro lado, nós temos uma vertente mais intelectualista, e agora o Pedro pode passar o slide, por gentileza. Nós temos uma vertente intelectualista que resolveu esse problema. Porque existe, além do problema entre os intelectualistas e voluntaristas que olham para a necessidade da natureza, e aí eles tentam, como que alguns tentam solucionar? Com voluntarismo. Não, Deus ele pode fazer o que ele quiser. Mas, se Deus, de fato, pode fazer o que ele quiser, do modo como ele quiser, sem dar contas a ninguém, então a natureza pode ser um caos. Isso dificulta o processo científico, porque se não existe ordem na natureza, a gente não pode inferir, chegar, por exemplo, a uma lei universal da gravidade. Porque se em um momento eu jogo esse objeto no chão, e ele cai no chão, aí eu jogo outra vez e ele não cai mais no chão, então não existe ordem na natureza. É impossível conhecê-la, é um caos. Por quê? Porque Deus ele sustenta a natureza do modo como ele quiser. Mas existe um filósofo que solucionou esse problema de um modo muito brilhante e com uma pergunta que só um gênio poderia fazer. Esse filósofo é o famoso Tomás de Aquino, o grande filósofo e teólogo medieval. E em um dado momento da Suma Teológica, ele se pergunta, da Suma Teológica, se não me engano, em Deus, há primeiro a vontade ou o intelecto? E ele responde, parece que é a vontade. Bom, então, Tomás de Aquino, quando ele começa dizendo parece que, então a gente já pode ter a certeza de que é o contrário. E ele diz que em Deus, primeiro, na verdade, nós temos o intelecto. E o fato de que em Deus, primeiro, nós temos o intelecto, o que isso significa? Significa que Deus, ele é livre, sim. Ele tem uma vontade soberana. Porém, ele vai agir de acordo com a verdade, de acordo com aquilo que ele tem no seu próprio intelecto. Isso não é uma limitação, isso é agir isso é agir de modo coerente, né? É impossível, assim, até em termos existenciais, é impossível você pensar num quadrado redondo, por exemplo, né? Porque justamente Deus, ele vai seguir, pelo fato de que, em primeiro, ele tem o intelecto, ele vai seguir a verdade, vai seguir a intelecção, vai seguir aquilo que faz sentido. Então, desse modo, Tomás de Aquino, vamos dizer assim, ele inicia uma resolução para o problema entre intelectualistas e voluntaristas. Bom, mas na Idade Moderna nós temos outros problemas, outras questões que a Verônica vai apresentar agora. Pois bem, na Idade Moderna, a questão da necessidade, ela entra totalmente em crise. Por quê? Com os acontecimentos da época, certo, como navegações e certas descobertas, as pessoas perceberam que aquela ideia de necessidade muito difundida por Aristóteles, ela já não estava respondendo muito bem às suas questões. Como, por exemplo, diziam que não poderia ter moradores em regiões muito quentes, porque era muito quente e não dava para sobreviver. Com as navegações, descobriram que existiam moradores nessas regiões, nos trópicos e etc. Mais especificamente no Equador, né? Exatamente. O Equador era o mais próximo do inferno na Terra. Exatamente. E aí não só encontraram gente morando na linha do Equador, como gente abaixo da linha do Equador. Houve um outro acontecimento que surgiu uma estrela. Aristóteles dizia, nessa ideia de necessidade, de que o firmamento, os céus, ele nunca se modifica, ele nunca muda. As estrelas, elas eram, como é que chama? Imutáveis, né? As órbitas eram circulares. A gente não vai entrar aqui nas minúcias da astronomia da antiguidade, mas por exemplo, a Terra estava no centro, de tal maneira que tudo orbitava ao redor dela. Aí você tinha primeiro Mercúrio, depois Vênus, depois a Lua, enfim, tinha todo um esquema doidão, tinha planos supralunares, sublunares, enfim. Mas era tudo bonitinho e racional. Uhum. Então, esse pensamento racional dos antigos, ele já não estava mais dando muito certo. Com a descoberta do heliocentrismo, por exemplo,
as coisas foram caindo por terra. Então, o que aconteceu? Começou a surgir um pensamento muito mais empirista, um pensamento de que a gente precisava de experiência para compreender a natureza, de que essa parte, por exemplo, da vontade de Deus, ela teve relação, porque se Deus podia agir na natureza, a gente só vai conhecê-la se a gente puder ver as mudanças ao vivo, diretamente, né? Então, como uma estrela nova surgiu, e isso poderia ser da vontade de Deus, outras coisas podem acontecer sem eu saber de antemão qual seria a vontade dele. Então, essa ideia de voluntarismo, ela contribuiu para um reforço com o pensamento empirista. Então, nesse período, surgem pensadores como Galileu e Kepler, que eles colocam a matemática como a linguagem de Deus. Deus se comunica com a sua natureza, com a sua criação, por meio da matemática. Então, o cálculo ele toma grande proporção de importância para a gente compreender o mundo. Também existiu o empirismo histórico-natural, que era essa relação de você perceber que a história está mostrando, a história e o próprio mundo está mostrando que a experiência ela é precisa para alguma coisa. Você não pode ficar só no racionalismo. Então, o pensamento racionalista de necessidade, de formas, de ideias que não mudam, que são sempre daquela maneira, ele vai se desfazendo para dar lugar para experiência em primeira mão. Bom, agora para o nosso terceiro tópico da nossa aula, é interessante a gente explorar a relação entre natureza e arte, porque ela vai ser muito importante para a gente, por exemplo, tentar entender a passagem entre esses períodos de antiguidade, período medievo e depois a modernidade. Bom, voltando aqui para os antigos de novo, vamos lá. Existe um desprezo pela arte com A maiúsculo e um amor pela natureza, né? Bom, já deu para perceber essa altura do campeonato que os gregos ficam enamorados com a natureza, né? Como é grande e suprema a natureza. Mas eles não gostavam muito de arte. E o que é arte aqui? Bom, primeiro de tudo, a arte não é só pintura, escultura, música. A arte, em grego, tekné, de onde vai vir tecnologia, né? Engloba todo tipo de ofício manual. Então, não só pintores, escultores, músicos, como engenheiros, arquitetos, médicos, e todo outro tipo de gente que põe a mão na massa, ou em qualquer outro lugar, mas enfim, e que tira dali alguma coisa, né? Bom, para os intelectuais antigos, isso era coisa baixa, era inferior ao trabalho intelectual, era coisa de escravo, né? E nesse sentido, você pode ter, por exemplo, Platão, que na sua República vai dizer que a categoria mais baixa da sociedade ideal são os comerciantes, os artesãos. Não só por isso, para uma questão espiritual, a alma deles é a alma de bronze. Vai aparecer essa imagem, né? Em contraposição à alma de ouro, que é a alma do filósofo, do rei filósofo. Bom, e no mesmo sentido, acredito, o próprio Aristóteles vai também, dessa vez, concordar com seu mestre e fazer, assim, pouco caso de ofícios manuais. De fato, a gente vai ver que esses ofícios manuais eles sobreviviam realmente porque eram úteis às pessoas do dia a dia, né? Enquanto os filósofos ociosos ficavam lá de boa, olhando para o teto, pensando o que é o ser, o que é a verdade. Mas, enfim. E, bom,
Me parece que na Idade Média as coisas não mudam tanto. É verdade, Vitória? É correto. Uma coisa que é importante ter em mente é que o ócio para os gregos ele tem um sentido um tanto quanto distinto que nós temos hoje, né? Hoje, quando a gente diz, a pessoa X ela está ociosa, né, sem nada para fazer. Para o grego, de fato, o tempo do ócio é o tempo que não há mais trabalho e é justamente, mas é um ócio, hoje a gente diria, um ócio produtivo, né? Um ócio que é um momento de contemplação da natureza, por exemplo, que eles gostavam tanto, né? Um tempo dedicado à filosofia, etc. Para os medievais, tanto é que nós não vemos essa menção aos medievais no slide, porque essa noção, ela não muda muito. Nós temos a distinção entre artes liberais e artes mecânicas, e as artes liberais, elas são justamente as artes dos homens livres, né? A retórica, a lógica, a dedicação à poesia também, são artes dos homens livres. Os homens que não são livres, eles se dedicam às artes mecânicas, que são as artes da mão na massa. E essa distinção, ela permanece na Idade Média. Tanto que é interessante que um dos filósofos que mais foi cientista na Idade Média, nós estamos falando de Carlos Alberto Magno, mestre de Tomás de Aquino, é interessante porque ele abriu uma universidade, dissecava animais, rãs, etc. Mas ainda assim a mentalidade dele era uma mentalidade que desprezava um pouco as artes mecânicas, as artes de pôr a mão na massa, embora ele tenha colocado um pouquinho mais. Tanto é que ele, em algum dos seus manuscritos, ele se menciona uma pessoa dizendo, aquela pessoa não é filósofo, é apenas um mecânico, né? com um certo ar de ojeriza, de desprezo, porque é uma mentalidade que ele herdou da antiguidade e foi uma mentalidade que permaneceu, de certo modo, na Idade Média. Então, na modernidade, as coisas também se alteram totalmente. A antiga ideia de que a arte ela era uma forma de você tentar copiar a natureza, mas você nunca consegue. Você faz uma coisa falsa, uma coisa que inalcançável. A natureza é inalcançável, quer dizer? Na modernidade, isso se desfaz. Por quê? Primeiramente, a gente tem a concepção de que o mundo é um mecanismo. E esse mecanismo ele pode ser tanto descoberto quanto manipulável. Juntando com a visão bíblica, em que o homem ele ganha o poder de dominar a natureza, né? Segundo a concepção bíblica, a natureza foi feita para o homem poder exercer o seu poder, né? Então, juntando essas duas ideias, aquele período percebeu que ele poderia sim dar mais atenção à arte, à técnica, e de que, por exemplo, eles tinham essas provas também com os acontecimentos da época. Porque enquanto antigamente se pensava assim que a arte ela nunca alcançava a natureza, que o que você fazia era falso ou insuficiente, houve, por exemplo, as grandes navegações. O homem, de repente, conseguiu dominar a natureza a ponto de atravessar o oceano, a ponto de construir máquinas que pudessem atravessar este oceano. Então, esse tipo de acontecimento deu aquela revelação nas pessoas de que elas tinham poder. Então, eles passam de uma posição em que a gente tem que aceitar que não pode alcançar a natureza, para uma posição de que sim, a gente pode, então vamos fazer. Então, a partir disso, não tem mais a distinção entre o que é artificial e o que é natural. As pessoas não acreditam mais que existe um verdadeiro e um falso.
Não, o que eu consigo reproduzir, o que eu consigo construir, por exemplo, um composto químico, ele não é uma versão falsa do composto original, mas ele é o mesmo composto em si. Então, acabou essa ideia de que existe umas formas, uma substância que é inalcançável e que agora o homem tem poder de dominar a natureza e de construí-la através de ferramentas e através da arte. Muito bem. É até interessante a Verônica ter citado compostos químicos, o que fez me lembrar lá de quando eu comentei na aula de Isaac Newton, lá no início do curso, aconselho quem quiser dar uma olhada, que a gente tem o debate de Robert Boyle, justamente na Idade Moderna, com os escolásticos, em que eles estão discutindo se um composto químico, a cânfora, dissolvido em água e depois ressurgindo, é a mesma cânfora ou não é. Os escolásticos dizendo que não, é um absurdo isso. Quando a coisa perde a forma, ela vai embora. E o Boyle simplesmente mostrando que como é que pode, e que aí o mesmo composto, na verdade, seria um outro composto, né? E Boyle dizendo, não, é o mesmo, só estava diluído agora, foi separado. E, bom, é só um exemplo para ilustrar o debate, mais um exemplo para ilustrar esse debate que acontece na modernidade. Bom, e a partir dessa relação entre natureza e arte, a gente pode começar a falar justamente do avanço da ciência experimental. Porque, bom, hoje em dia para nós é bem claro que ciência e tecnologia andam juntas. Não tem como uma fugir da outra, porque, bom, ao ponto em que a gente chegou, a gente precisa construir máquinas colossais para conseguir fazer uns experimentos com as partículas mais diminutas. Mas, enfim, a contemporaneidade fica para outro momento. Agora, voltando de novo lá para a antiguidade, falando de ciência experimental, não é difícil concluir o que está aqui exposto no slide. Quer dizer, a gente tem um amor por a natureza e uma investigação que é nitidamente racional. Nesse sentido, então, quando a gente fala em ciência experimental, a gente tem pouquíssima coisa, muita teoria, pouca prática, quer dizer. Se há alguma ciência experimental na antiguidade, ela sobreviveu por utilidades. O exemplo que me corre aqui é o de Arquimedes, por exemplo, cujas invenções e descobertas apareceram muitas vezes em virtude de necessidades outras que não a da natureza, como, por exemplo, salvar a própria pele, né? Porque se ele não descobrisse como determinar se a coroa era de ouro ou não, o rei cortava-lhe a cabeça, né? Então, o que a gente tem, de fato, é muita pouca coisa de ciência experimental sendo desenvolvida. Por esses 3 fatores principais, né? O racionalismo exacerbado, o desprezo pelas artes manuais e também esse louvor pela necessidade da natureza. Na Idade Média, isso não muda, na verdade, né? Bom, como a Vitória disse, né? De fato, eu dei o exemplo dos cientistas que adoram o silogismo e se prendem ao silogismo, mas é importante, quando nós olhamos para uma era cultural, conseguir enxergar que a formação desse povo, a constituição dessa cultura, ela não se dá por um único meio, né? Os medievais, eles, de fato, recebem uma enorme herança dos antigos, especialmente os medievais escolásticos. Contudo, os medievais não são feitos somente de antiguidade, né? Os medievais são cristãos. E por essa razão, é muito interessante ver nas Sagradas Escrituras dos cristãos
uma escritura que valoriza o trabalho, que olha para todos os trabalhos como trabalhos nobres, grandes, importantes. Então, é interessante ver que no homem medieval subsiste nele ainda a distinção entre artes liberais e artes mecânicas. Contudo, ele também é formado pela cristandade. E a cristandade afirma que todos os trabalhos são nobres. Você pode passar o slide, por gentileza? Claro. E é muito interessante também ver que, por exemplo, mais uma vez, nas escrituras nós vemos que o trabalho que Adão tem que fazer, ele não é um castigo, uma consequência do pecado original. Deus instituiu o trabalho antes do pecado. O que veio, segundo a narrativa bíblica, após o pecado original, é o cansaço em relação ao trabalho. Mas o próprio Cristo, nós podemos ver que ele era um carpinteiro e filho de um carpinteiro. Ora, é uma arte mecânica, né? Então, essa ideia começa a formar o homem medieval. Isso, por outro lado, e é muito interessante a gente enxergar também que isso foi uma pequena abertura para a modernidade. O homem moderno, ele vai enxergar as artes mecânicas de um modo diferente, e esse olhar diferente, ele possui a semente dentro do homem medieval. E apesar do desprezo pelas artes mecânicas que o homem medieval tem ainda, nós vemos que surgiram determinadas tecnologias, ainda que limitadas, não em quantidade, qualidade, como nós vemos com os modernos, mas surgiram determinadas tecnologias dentro do período medieval. Por exemplo, o moinho, né? Moinho d'água, moinho para moer o trigo. Tudo isso são criações medievais, né? E é interessante ver isso, porque nós vemos, de fato, como que as ideias elas vão influenciando as criações, a criação e a história. E agora a Verônica pode nos falar também como que essa distinção, essa mudança foi consumada dentro dos modernos. Então, na modernidade, teve um período que contribuiu grandemente com a mudança de pensamento. Com a Renascença, houve a emancipação da classe burguesa. A classe burguesa ela era de artesãos, comerciantes e de industriais. Então, o trabalho mecânico, ele se torna algo valorizado neste momento. E não só, o próprio conhecimento das artes práticas, ele toma uma grande valorização, uma valorização maior. Então, nesse momento, passa a haver uma contribuição entre os artífices e os cientistas. O conhecimento, ele começa a ser tanto, como é que se diz? Os cientistas, eles buscam nos artífices o conhecimento, porque eles percebem que o conhecimento puramente racional não é o suficiente. Então, eles trabalham em conjunto, mas também os cientistas, eles passam a traduzir o conhecimento deles para o povo comum, para as pessoas comuns. Então, eles passam, por exemplo, o conhecimento que era difundido em latim, eles passam a traduzir, por exemplo, para o inglês, para a língua que o cidadão fala, para que os engenheiros, os mecânicos, de alguma forma, as pessoas que trabalham com a prática, pudessem ler aquele conhecimento científico e contribuir e trabalharmos juntos. Então, esse pensamento, o pensamento de que você tem que ter um conhecimento puramente racional, ele é deixado de lado para você valorizar o conhecimento prático e cálculo. Dessa maneira, as pessoas passam até a defender que haja uma reforma educacional, de que haja menos lógica, menos letras, menos latim, para haver conhecimento sobre mecânica, sobre engenharias e etc. Então, é nesse momento que as coisas andam juntas.
Outra mudança que ocorre é a forma em que eles enxergam o trabalho. O trabalho não, a vocação para o trabalho, ela não é mais só uma coisa divina, assim. Deus, quando te influencia para fazer alguma coisa, ele vai te influenciar para fazer um trabalho religioso. Não. Deus, nesse momento, ele passa a ser alguém que ele vai te influenciar para os trabalhos comuns, para os trabalhos manuais. Por quê? A exemplo de Cristo, que era um trabalhador manual, você também pode receber a influência, a inspiração para ser um trabalhador manual também. Então, é a partir desse momento que o preconceito com o trabalhador manual não só desaparece, como ele passa a ser muito mais valorizado do que antes. Ele começa a tomar uma posição de importância, e é aí que a ordem se modifica. Muito bem. Uma imagem que aparece justamente com essa valorização do trabalho, né, no cenário intelectual, é a imagem do filósofo da poltrona, né? É uma forma pejorativa que surge justamente nesse contexto dos modernos para realmente criticar a postura dos antigos e medievais de querer conhecer a natureza só olhando para ela, sentado em uma poltrona. Né? Então, de certa forma, na Idade Moderna, o filósofo se levanta a bunda da cadeira e vai correr atrás de conhecer a natureza de uma maneira mais vívida. Bom, aqui eu já não tenho mais o que comentar sobre a antiguidade, né? Nós aqui resta apenas tratarmos, então, de um dos, acho que talvez o maior evento religioso da Idade Moderna, que é a Reforma Protestante, porque depois dela tudo que se desencadeia dura até tem consequências até hoje, né? Então, vamos lá, né? Verônica, já que é a nossa especialista em Idade Moderna, explica para a gente, por gentileza, como é que fica a situação da ciência e da reforma? Então, uma coisa que foi perceptível, principalmente para o autor que a gente está utilizando, é de que há uma proporção maior de protestantes na ciência do que de católicos. Então, ele buscou investigar quais os motivos que poderiam levar os protestantes estarem mais abertos à ciência. Umas teorias iniciais era de que, por exemplo, a teoria da predestinação que eles tinham, ela de certa forma influenciava a vida, tanto a vida científica quanto a vida capitalista, por exemplo. Mas esse autor, ele discorda porque alguns pontos não conversam entre si muito bem. Para ele, o que parecia em comum entre os protestantes era, primeiramente, a ideia de sacerdócio geral dos crentes. O que isso significa? A partir da reforma, houve-se o pensamento de que todos nós estamos livres para buscar o conhecimento bíblico. A Bíblia está disponível para a gente interpretá-la como a gente puder, por exemplo. Então, essa maneira de dar essa liberdade, ela também aconteceu com a ciência. Já que não precisávamos mais de um sacerdote para nos dizer o que contém a Bíblia, da mesma maneira a gente não precisa mais de um mestre para nos dizer o que é a ciência, o que são essas novas descobertas. Não, todo mundo tem o direito de fazer as suas descobertas, de fazer o seu desenvolvimento e sem precisar, por exemplo, uma parte importante era de que o cientista ele não precisava mais ouvir o não cientista. Então, as ideias de Aristóteles, elas não precisavam mais ser seguidas cegamente. Aristóteles não era um cientista, Aristóteles não fez experiências para chegar naquele conhecimento.
Então, se eu acredito que o meu conhecimento ele pode ser melhor desenvolvido, não tem mais por que eu acreditar no conhecimento dele só porque ele é alguma certa autoridade. Então, essa liberdade que foi dada aos protestantes, ela acompanhou todo o processo, toda a relação dos protestantes com a ciência. Outro fator que nos deixa curioso é porque, a partir da Reforma, a gente tem a ideia de que a Bíblia deveria ser interpretada literalmente. Então, como é que ficava a interpretação da Bíblia em relação à ciência? Quanto à ciência, ela ocorreu um movimento diferente. A Bíblia ela já não deveria ser interpretada literalmente. Por quê? Temos, por exemplo, Calvino. Calvino pensou sobre essa questão, sobre aqueles trechos da Bíblia em que se diferencia muito do nosso raciocínio lógico. Algo como aquele trecho em que fala que a víbora tapou os ouvidos para não ouvir. Víbora não tem patas, né? Então, como é que ela poderia fazer isso? Para Calvino, isso era uma forma do Espírito Santo ou dos autores da Bíblia de se fazer mais simples para que o leigo, o homem comum, pudesse entender. Mas isso não significa que, por exemplo, o Espírito Santo se permitisse falar contra uma verdade lógica, falar algo que é irracional. Não. Ele tá simplificando, mas ali no fundo ele tá é como se fosse uma maneira mais simples de falar, mas não uma maneira errada. Não existia o errado na Bíblia. Mas quanto às verdades científicas, para Calvino, isso não influenciou. Então, se a Bíblia dizia algo diferente, ele não negou as novas descobertas, por exemplo, do heliocentrismo, por causa de trechos da Bíblia. Por quê? Porque eram apenas uma forma simplificada de dizer. Não era uma verdade, a gente não deveria se apoiar às verdades científicas na Bíblia. Um pensamento que, por exemplo, com Galileu, encontrou alguns probleminhas, porque o catolicismo interpretava literalmente as verdades científicas. A gente devia encontrar a verdade científica dentro da Bíblia. Mas Galileu ele tomou um passo um pouco diferente. Ele estava nesse conflito entre aceitar ou não aceitar. Ele acabou por concluir que o que está escrito na Bíblia é apenas uma forma, é uma verdade científica, mas é uma forma implícita. O que significa? A gente, lendo, a gente pensa que está falando algo contrário, por exemplo, quando o Sol parou. Mas, na verdade, uma pessoa iniciada, uma pessoa realmente estudada, ela conseguiria perceber que nesse texto ele está falando, sim, que a Terra gira ao redor do Sol, não o contrário. Então, esse ato do Sol parar não está dizendo em nenhum momento que é o Sol que gira. Então, uma interpretação mais profunda da Bíblia, ela poderia explicar por que as verdades científicas elas estão um pouco diferentes ou de onde que eu poderia tirar. Um outro aspecto sobre a reforma é que entre os grupos que hoje nós entendemos como puritanos, um grupo que não era exatamente muito homogêneo, mas em certas regiões percebeu-se que a ciência tinha frutificado naquele momento, ele concluiu que certas características como anti-autoritarismo, a reforma colocou esse aspecto de você não precisar seguir um mestre, um sacerdote. Eles tinham entre eles muito pensamento empírico, eles tinham o entusiasmo com a experiência, eles viam a experiência como algo bom, o trabalho manual e a descoberta. Eles tinham uma certa crença de que os humanos são capazes de descobrir coisas novas, eles são capazes de compreender a criação. Então, esses aspectos juntos como é que fala? Deu uma terem
terem uma grande contribuição para o interesse científico, e é por isso que a gente pode concluir que os protestantes eles tiveram um avanço mais proeminente na questão científica. Eu gostaria de deixar uma contribuição muito interessante também, é que, de fato, a história ela é enriquecida e movida por muitas ideias, e por trás dessas ideias nós vemos alguns filósofos e às vezes alguns teólogos, e é muito interessante ver que, por exemplo, o Martinho Lutero é muito bom, assim, a gente vê que, na verdade, Calvino surgiu na história, porque o próprio Lutero, ele era um voluntarista, e ele foi um grande crítico da Revolução Científica. Algumas frases que são atribuídas a ele, quando ele fala, por exemplo, de Nicolau Copérnico e da sua teoria heliocêntrica, ele faz uma crítica ferrenha e reafirma, segundo a sua interpretação das escrituras, de que a Terra de modo algum gira ao redor do Sol, mas sim o Sol gira ao redor da Terra, conforme diz um trecho de Josué. Então, há uma grande disputa ali entre protestantes e católicos, e é interessante ver que cada um deixou a sua contribuição. A questão de Galileu também é muito interessante ver que realmente o debate é muito rico, porque era muito mais do que uma questão bíblica. Era muito mais uma disputa em relação ao método de olhar a própria ciência. O Galileu, ele era um realista, vamos dizer assim. Ele via a teoria heliocêntrica como uma descrição, da realidade, do universo. E ele estava correto. De fato, é a Terra que gira ao redor do Sol. Enquanto o cardeal Bellarmino, que foi um grande, de certo modo, adversário de Galileu, ele via a teoria heliocêntrica não com um problema direto às Sagradas Escrituras. Existia esse problema, sim, só que havia uma questão do método. Cardeal Bellarmino olhava para a questão heliocêntrica como uma questão científica instrumentalista, essa é a palavra, instrumentalista. Para o cardeal Bellarmino, a teoria heliocêntrica ela nos ajuda a fazer novos cálculos, a reorganizar o nosso calendário, mas isso não está descrevendo a realidade. Então, isso foi uma fonte de brigas ali entre Galileu, que era católico, morreu e recebeu os sacramentos, e o cardeal Bellarmino. Mas é muito bom ver essa contribuição dos protestantes, principalmente de Calvino. Isso abriu novíssimas possibilidades para a revolução científica dentro da história. Pois, muito bem. Então, em guisa de conclusões e reflexões, vamos terminando aqui, Bom, eu gostaria aqui de fazer uma breve recapitulação do que a gente viu hoje, né? Nós começamos lá na Antiguidade com uma visão de mundo em que a natureza era divina. Eu vou me limitar aqui a citar o Platão, onde você tinha um aspecto divino de ideias e que o mais próximo que uma entidade superior pode chegar disso é ser um organizador, né? O demiurgo, ele só administra, mas ele não é criador de coisa nenhuma. Além disso, nós temos uma preponderância da razão, a razão lógica e matemática, que faz com que a investigação nos pensadores clássicos seja sobrepujadamente dedutiva e, como bom, já disse, matemática, e há um claro desprezo pelos ofícios manuais e qualquer coisa que envolva se miscuir com as coisas do mundo sensível, não é? Quando a gente chega no contexto já medieval, já passando pela passagem de Cristo aqui na Terra e todo o impacto que ele e os seus seguidores fizeram, nós temos um momento na Idade Média em que existe uma necessidade de conciliação. A herança intelectual dos antigos, que é muito valorizada, entretanto, com a novidade de agora um Deus que fica claro que é um criador e tem vontade.
E aí não se sabe dizer se, afinal de contas, ele cria ou só regula, né? É interessante a gente ver essa passagem de que a gente sabe que no mundo antigo o demiurgo não cria, mas governa. Na Idade Média, Deus cria, mas ninguém sabe se ele só cria ou só governa, né? E depois, lá na frente, a gente vai ter o que parece ser de fato uma conciliação na mente dos intelectuais, em que Deus criou e governa o mundo de fato. Bom, porque o que acontece? Da passagem da Idade Média para o mundo moderno, nós temos uma explosão tecnológica impulsionada pela ascensão, pela emancipação da classe burguesa, o que faz com que a capacidade criativa e em termos de engenharia e de ofícios manuais do homem cresça tanto que até os filósofos têm que sair da poltrona para dar atenção a esse pessoal. E tanta atenção deram que decidiram então que a investigação da natureza ela precisa de uma atividade. Você precisa estar lá experimentando, metendo a mão na massa para você de fato conseguir entender o que é essa realidade. E, bom, nesse sentido aí que entra a ideia do Deus criador e administrador desse grande mecanismo do mundo, essa máquina. Então, e na Idade Moderna, por fim, nós temos ainda a grande contribuição dos protestantes, que nesse movimento de uma quebra de uma hegemonia da autoridade católica romana, acredito que a sociedade europeia, né, daí em diante, ela tem um grau de liberdade muito maior para perseguir outras aspirações e, nesse sentido, desenvolver a ciência, de fato, um desenvolvimento da ciência que, como eu acredito que ficou claro aqui, tem uma relação muito forte com a própria história da religião ocidental. Bom, mais alguma coisa para comentar? Meninas, o que vocês acharam? Muito bem. Excelente resumo. Não, o que é muito interessante quando nós olhamos para as relações entre a ciência e a religião é que a primeira coisa que nós podemos observar é que a ciência moderna, a tecnociência, ela surgiu numa Europa cristã, numa Europa imersa, de certo modo, em religiosidade, com vários conflitos religiosos também. Mas é numa Europa que está imersa em religiosidade e nós não vemos esse fenômeno, por exemplo, no Oriente. Nós não vemos esse fenômeno entre os hindus, por exemplo. Claro que eles, sem dúvida, possuem suas próprias tecnologias, suas invenções, mas a ciência moderna, ela surge numa Europa imersa em religiosidade. E é muito interessante ver que a própria percepção do homem, a sua relação com a natureza, de um homem que vê uma natureza ordenada, seja por um demiurgo, seja por um Deus criador, é essa noção de uma natureza ordenada que, por um lado, permite, facilita, vamos dizer assim, o nascimento da ciência moderna. Justamente porque se o mundo possui uma ordem, então o mundo ele é inteligível. Alguém está mantendo essa ordem. Então, é justamente esse background que está por trás do homem medieval e do homem moderno, e também, por que não, no homem antigo, que facilita o nascimento da ciência moderna. Isso é muito interessante também. Eu não sei se a Verônica quer deixar mais alguma contribuição, alguma coisa que ela percebeu durante a explicação. Isso não, eu acho que falar. Vocês foram ótimos no resumo. Você também, na explicação. Percebi coisas que antes eu não tinha percebido. Pois bem, então,
para finalizar de vez, fica aqui só a indicação da bibliografia que nós utilizamos para essa aula. No caso, é desse autor aqui, Roikas, e o seu livro, A Religião e o Desenvolvimento da Ciência Moderna. É uma ótima leitura para quem se interessa nesse panorama da história da ciência e da religião e da relação entre essas duas. E, bom, agora que nós semeamos todo o canteiro dessa última unidade, agora outras questões relacionadas à ciência e à religião serão desenvolvidas em aulas posteriores. Portanto, aqui nós nos despedimos. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Muito feliz. Muito obrigado às meninas. Fico muito feliz de compartilhar, trabalhar junto com vocês nessa aula. Não esqueçam de que tem dever de casa, tem questionário para responder. Aqui o link está aqui embaixo na descrição. Então, dever de casa e encontro síncrono para tirar dúvidas. Não esqueçam, encontro síncrono para tirar as dúvidas. E escutarmos os vossos comentários também. Exatamente. Comentários, sugestões, reclamações, caneladas. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Tchauzinho. Tchau. Tchau, gente.